Imagine um dia em que o céu escurece e criaturas indescritíveis emergem das profundezas da terra. O som de trombetas anuncia eventos aterrorizantes, e aqueles que não estão protegidos pela marca de Deus enfrentam sofrimento como nunca antes visto. Essa é a realidade de Apocalipse 9, um dos capítulos mais assustadores de toda a Bíblia. Hoje, vamos explorar por que Apocalipse 9 não é apenas um aviso, mas também um chamado para a vigilância espiritual. Fique em casa, se você presenciar isso. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Revelações surpreendentes estão a caminho, e cada detalhe desse capítulo tem algo poderoso a nos ensinar. O capítulo 9 de Apocalipse está inserido no contexto das 7 trombetas, eventos proféticos que desencadeiam juízos divinos sobre a terra. Cada trombeta representa uma intervenção direta de Deus na história humana, preparando o cenário para o fim dos tempos. As primeiras 4 trombetas já haviam ocorrido, trazendo destruição sobre a terra, o mar, os rios e os céus. Mas é com a 5ª trombeta que as coisas tomam um rumo ainda mais sombrio. Em Apocalipse 8:13 diz: Então olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques de trombeta que estão para ser dados pelos 3 últimos anjos. Esse ai triplo é um prenúncio de eventos tão terríveis que até os céus clamam em alerta. A 5ª trombeta, o poço do abismo. No início do capítulo 9, o apóstolo João descreve a visão de um anjo que recebe uma chave para abrir o poço do abismo. Quando o poço é aberto, uma fumaça densa e escura emerge, escurecendo o sol e o céu. Mas não é apenas fumaça. Algo ainda mais aterrorizante sai do abismo. Apocalipse 9:3 diz: Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o dos escorpiões da terra. Esses gafanhotos não são criaturas comuns. Eles são seres demoníacos, liberados para atormentar a humanidade por 5 meses. Quem eles atacam? Os gafanhotos não atacam a vegetação como seria natural, mas sim as pessoas que não possuem o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9:4 diz: Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Este é um ponto crucial. Aqueles que estão sob a proteção de Deus estão seguros, enquanto os demais sofrem tormentos indescritíveis. O tormento inimaginável. O tormento infligido por esses seres é descrito como semelhante à dor de uma picada de escorpião, mas com um agravante. As pessoas desejarão morrer, mas não conseguirão. Apocalipse 9:6 diz: Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Pense no desespero dessa situação. Não importa o que façam, não haverá alívio para o sofrimento. Descrição dos gafanhotos demoníacos. João continua a descrever os gafanhotos como criaturas grotescas e aterrorizantes. Eles tinham coroas de ouro na cabeça. Seus rostos eram como rostos humanos. Seus cabelos eram como cabelos de mulher, e seus dentes como os de leão. Tinham couraças como de ferro e asas cujo som era como o trote de muitos cavalos em combate. Apocalipse 9:10 menciona: Tinham caudas e ferrões como os de escorpiões, e nas caudas tinham o poder de causar tormento às pessoas durante 5 meses. Essa descrição não apenas destaca sua aparência medonha, mas também a ameaça que representam para os desprotegidos. Esses gafanhotos não agem sozinhos. Eles têm um líder, descrito como o Rei do Abismo, cujo nome é Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, ambos significando destruidor.
Essa figura é uma representação clara de forças demoníacas lideradas por Satanás, mostrando que o tormento é planejado e orquestrado. Apocalipse 9 não é apenas uma narrativa assustadora, é um chamado à decisão. É uma mensagem clara de que somente aqueles que possuem o selo de Deus estarão protegidos. E agora surge a pergunta: como obter esse selo e estar sob a proteção divina? Espere, você não vai querer perder isso. O que é o selo de Deus? Para entender por que o selo de Deus é tão importante em Apocalipse 9, precisamos olhar para outras passagens das Escrituras. O selo de Deus é mencionado em vários momentos da Bíblia como um sinal de proteção, pertencimento e fidelidade. No Antigo Testamento, vemos o conceito de um sinal que protege o povo de Deus. Por exemplo, em Êxodo 12, o sangue do cordeiro nas portas protegeu os israelitas da praga, que feriu os primogênitos do Egito. No Novo Testamento, esse conceito é ampliado para aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13-14 diz: Nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O selo é uma marca espiritual que identifica os seguidores de Cristo, garantindo que pertencem a Ele e estão sob sua proteção. No contexto de Apocalipse, o selo de Deus está intimamente ligado à obediência. Aqueles que seguem os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo são reconhecidos como seus. Apocalipse 14:12 descreve os que permanecem fiéis. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse selo não é algo visível, mas uma realidade espiritual que diferencia os que servem a Deus dos que não servem. Em contraste, aqueles que não possuem o selo de Deus estão vulneráveis aos juízos descritos no livro do Apocalipse. Essas pessoas escolheram rejeitar a mensagem do Evangelho, vivendo de acordo com os padrões do mundo em vez de seguir a vontade de Deus. É importante destacar que, no fim dos tempos, haverá uma separação clara entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. O selo é uma garantia de salvação, enquanto a ausência dele é uma evidência de separação de Deus. O Espírito Santo é essencial no processo de selagem. Ele atua como um guia, consolador e intercessor, ajudando os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:14-16 reforça isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ser selado significa viver uma vida transformada em comunhão constante com o Espírito Santo. O que isso significa para os dias atuais? Apocalipse 9 não é apenas um alerta sobre o futuro. Ele também nos chama a refletir sobre como estamos vivendo hoje. Será que estamos buscando a presença de Deus de forma constante? Estamos vivendo de acordo com sua palavra? Esse selo não é algo que será dado apenas no fim dos tempos. Ele já está disponível para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo e vivem segundo o Evangelho. Aqueles que têm o selo de Deus não precisam temer os eventos descritos em Apocalipse. Isso não significa que estarão isentos de dificuldades ou perseguições, mas sim que estarão sob a proteção espiritual de Deus, com a garantia de vida eterna. João 10:28-29 diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Essa promessa é a base da nossa confiança. Se Apocalipse 9 nos ensina algo, é que precisamos buscar um relacionamento genuíno com Deus. Não é suficiente apenas acreditar.
é necessário viver de forma fiel e obediente, permitindo que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. Mas o que acontece com aqueles que ignoram esse chamado? Prepare-se, porque o pior ainda está por vir. Em Apocalipse 9, 13 a 21, introduz a sexta trombeta, um momento que mergulha o mundo em um terror indescritível. Após o tormento das criaturas demoníacas liberadas pela quinta trombeta, o cenário se intensifica. A sexta trombeta marca o início de uma destruição em escala global, revelando o peso do juízo de Deus. João descreve: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 a 14. Esses quatro anjos, que estavam presos até esse momento, simbolizam uma força destrutiva preparada para uma hora, dia, mês e ano específicos, para trazer morte a uma enorme parte da humanidade. Por que o rio Eufrates? Esse rio tem um significado espiritual e histórico profundo. Ele é frequentemente associado à antiga Babilônia, um símbolo de rebelião contra Deus. A libertação desses anjos marca o início de um juízo divino que atinge diretamente as nações. Esses anjos não são descritos como mensageiros de misericórdia, mas sim como instrumentos de juízo, trazendo destruição ao mundo. Após a liberação dos anjos, João vê algo ainda mais aterrorizante. O número dos cavaleiros do exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Apocalipse 9 e 16. Esse número gigantesco aponta para uma força devastadora, uma visão apocalíptica de destruição. As descrições dos cavalos e seus cavaleiros são assustadoras. Os cavalos tinham cabeças como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi ferida a terça parte da humanidade, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Apocalipse 9, 17 a 18. Esse exército, liderado pelos quatro anjos do Eufrates, traz uma praga que elimina um terço da população mundial. Imagine o impacto disso: caos, sofrimento e destruição em uma escala que nunca foi vista antes. Esse juízo é um chamado ao arrependimento. Deus está demonstrando a seriedade do pecado e a necessidade de um relacionamento com Ele. Mas, mesmo diante de tamanha destruição, muitos continuam endurecendo seus corações. O que é ainda mais assustador do que a destruição é a resposta da humanidade. Os restantes da humanidade que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse 9, 20 a 21. Mesmo após testemunhar a devastação, muitos escolhem rejeitar a Deus. Essa atitude de rebelião mostra o quão endurecido o coração humano pode se tornar. A sexta trombeta nos ensina que o juízo de Deus é inevitável e que o tempo para arrependimento é agora. Muitos esperam por um momento certo para se voltar para Deus, mas Apocalipse nos lembra que esse momento não pode ser adiado. Além disso, vemos a justiça perfeita de Deus. Ele não age por capricho ou crueldade, mas para cumprir seu plano eterno. O juízo é um lembrete do preço do pecado e da necessidade de redenção. Se os eventos de Apocalipse 9 parecem distantes, é importante lembrar que eles têm implicações para o presente. A rebelião contra Deus não começa nos últimos dias. Ela já está presente em nossos corações hoje. Será que estamos vivendo em obediência a Deus ou ignorando o seu chamado?
A sexta trombeta nos desafia a avaliar nossas vidas e a buscar um relacionamento verdadeiro com o Criador. Vamos explorar como esses eventos se conectam ao grande plano de redenção de Deus e a vitória final do Cordeiro. Como o Apocalipse aponta para a esperança em meio ao caos. O Apocalipse, embora carregado de imagens assustadoras e juízos severos, não é apenas sobre destruição. Ele é, antes de tudo, a revelação do plano perfeito de Deus, que culmina na vitória do Cordeiro e na restauração de todas as coisas. Os eventos da sexta trombeta servem como um lembrete de que Deus está no controle, mesmo em meio ao caos mais absoluto. Cada trombeta, cada selo e cada taça de juízo tem um propósito divino. Eles não apenas trazem juízo, mas também clamam pela redenção daqueles que ainda podem ouvir a voz de Deus. A pergunta que muitos fazem ao ler Apocalipse 9 é: por que Deus permite tamanha destruição? A resposta está na paciência divina. Antes do juízo final, Deus estende sua misericórdia ao máximo, dando às pessoas inúmeras oportunidades de se arrependerem. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Do 2 Pedro 3, 9. Até mesmo a destruição da sexta trombeta é um ato de misericórdia divina, um último esforço para despertar corações endurecidos. O Apocalipse revela que, mesmo diante de tamanha destruição, muitos ainda resistem ao chamado de Deus. Isso nos leva a refletir sobre o hoje. Será que estamos ouvindo o chamado de Deus ou endurecendo nossos corações como os descritos em Apocalipse 9, 20 a 21? Deus não deseja a destruição. Ele deseja que todos conheçam o seu amor e vivam em comunhão com Ele. Mas a escolha é nossa. Apocalipse é, acima de tudo, sobre Jesus. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas que vive eternamente. Ele é aquele que oferece redenção em meio ao caos. Quando João vê o Cordeiro no trono, a mensagem é clara: Jesus venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 12. Mesmo em meio aos juízos mais aterrorizantes, a presença do Cordeiro é uma garantia de que o mal não terá a palavra final. Os eventos de Apocalipse 9, embora assustadores, apontam para a vitória final de Cristo. O mal será derrotado, a justiça será restaurada, e Deus fará novas todas as coisas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Essa promessa é o ponto central do Apocalipse. Não importa quão caótico o mundo pareça, Deus está trabalhando para trazer sua nova criação. Apocalipse 9 nos desafia a considerar a seriedade do pecado e o chamado urgente de Deus ao arrependimento. O tempo está se esgotando, mas a porta da graça ainda está aberta. Será que estamos prontos para responder ao chamado de Deus? Será que estamos dispostos a viver como seus seguidores em um mundo que frequentemente rejeita a verdade? Se os eventos descritos em Apocalipse parecem distantes, lembre-se de que o tempo é curto. Deus está chamando cada pessoa a uma vida de santidade e comunhão com Ele. Se este vídeo tocou seu coração, não ignore o chamado. Leia o Apocalipse com reverência e permita que Deus fale com você através de sua palavra. Há esperança, mesmo em meio ao caos, porque Jesus já venceu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. A vitória do Cordeiro é garantida, mas a pergunta é: onde você estará quando esses eventos começarem a acontecer? O tempo está curto e todos precisam conhecer a verdade. Que Deus abençoe sua vida e guie seus passos.